Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Mendes Simões, sou aluno do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Rondônia e também aluno do Programa de Educação Tutorial da Física, o PET. E hoje estarei ministrando aqui uma breve aula sobre movimento circular uniforme para você, aluno ingressante, ou aluno do ensino médio, ou aluno que esteja desejando aprofundar-se um pouco mais nessa temática. Vamos lá. O movimento circular uniforme no nosso dia a dia é muito comum. Por incrível que pareça, apesar de ser um caso específico do movimento uniforme, o movimento circular uniforme ele está em muitos lugares na nossa vida. Toda vez que estamos em um carro, por exemplo, e realizamos curvas, que é uma ação muito comum para todo motorista, estamos realizando um movimento circular. E, geralmente a velocidade varia no carro, mas a gente pode simplesmente por exemplo, uma rodovia, um caso específico onde a velocidade não se altera. E isso é um caso de movimento circular. Outro ponto é no movimento planetário. Nós estamos em um planeta que realiza dois movimentos, um ao redor do próprio eixo, né, que é o movimento de rotação. A gente sabe que a nossa Terra realiza um movimento ao redor do seu próprio eixo, né, que é a rotação, e ao redor do Sol, que é o movimento de translação. Então esses são dois movimentos que também são uniformes, a velocidade não se altera. Então a gente já pode tomar algumas observações sobre o movimento circular uniforme. O ponto material seria o quê? A Terra, o carro, você que está correndo, um inseto que está voando no seu quarto e que realiza algum movimento muito brusco de curva. Qualquer coisa que esteja realizando, o seu objeto de análise, no caso, descreve uma trajetória circular, ou seja, o trajeto não é mais uma reta, mas uma circunferência. Os arcos de circunferência descritos possuem o mesmo ângulo e comprimento linear. Então, quando temos, por exemplo, uma circunferência, no movimento circular uniforme, os arcos que nosso corpo realiza são iguais. Então esse arco possui um comprimento 1 e esse arco possui comprimento 2. Então o comprimento 1 vai ser igual ao comprimento 2. Assim como o ângulo 1 e o ângulo 2 também serão iguais. E o tempo para percorrer esses arcos também será igual. Assim como no movimento retilíneo uniforme, onde se percorriam distâncias iguais em períodos de tempo igual. E apesar de ser um movimento uniforme, possui sim aceleração, que é dita aceleração centrípeta, pois a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência. Vamos lá. Existem duas maneiras também de analisar o movimento circular uniforme. Uma delas é através das grandezas lineares que nós já conhecemos e estamos habituados desde o movimento retilíneo. Então, desenhando o nosso círculo, nós sabemos que para qualquer ponto do círculo, né, teremos a mesma distância do centro. E para cada ponto do nosso móvel, a velocidade, né, não se altera, ou seja, o comprimento do vetor velocidade é inalterado. E a velocidade do movimento circular é sempre tangente à posição, ou seja, para cada ponto sempre haverá uma velocidade, um módulo igual a todas as outras velocidades, pois ele é uniforme, e ela sempre é tangente, ou seja, ela sempre toca a circunferência uma única vez. E devido à mudança de direção ser constante, ou seja, sempre há uma mudança de direção, o seu corpo vai ter o que a gente chama de aceleração centrípeta, que é uma aceleração que sempre aponta da posição que seu corpo está para o centro da tua circunferência, da tua trajetória. Então, algumas grandezas lineares são tratadas de maneira linear, com unidades lineares, que é o metro, e o segundo, que é a unidade de tempo. O metro, então, vai ser uma grandeza linear, unidade de grandeza linear. Temos, então, a velocidade linear, VL,
E ela tem a mesma equação da velocidade escalar média, que é a variação da posição em função do tempo sobre a variação de tempo. Ou seja, x de tempo final menos x para o tempo inicial, dividido para t menos t0. Só que você concorda comigo que uma circunferência vai ter um comprimento, né? Delta x, x de t menos x de t0, onde t0 sempre vai ser nulo, e esse comprimento x de t, né, sempre vai ser o comprimento da tua circunferência, que é 2πr. Então, aplicando isso na nossa equação, a gente vai ter que a nossa velocidade linear é sempre 2πr sobre o tempo, visto que o tempo inicial é nulo e a sua posição inicial também é nula, porque é onde começa a sua referência de análise, né? E assim a gente tem a equação da nossa velocidade linear. Nosso corpo não tem aceleração, porém a aceleração centrípeta existe, e ela é outra grandeza. E uma observação. A unidade, né, para a velocidade linear vai ser o metro, que é a unidade do raio, por segundo, que é a unidade de tempo. 2π são duas constantes, 2 multiplicando π. Então isso é uma constante só que a gente ignora. Agora nós temos a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ou AC, o módulo dela é escrito assim: velocidade ao quadrado sobre r, a velocidade linear ao quadrado. E sua unidade é o metro por segundo ao quadrado, o mesmo de uma aceleração comum, do mRUV. Mas lembre-se, ela não pertence ao corpo em si, mas atua no corpo. A aceleração que pertence ao corpo seria a aceleração linear. E só ocorre em movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento circular uniformemente variado, que não é o nosso caso e nem o objetivo de estudo aqui. E a segunda maneira de analisar o movimento circular é através das grandezas angulares, que são grandezas que dependem diretamente do ângulo para ser definidas. Então escrevemos aqui, né, a nossa circunferência, e agora nós temos as nossas posições novamente em relação ao centro. Sabemos então que podemos definir da mesma maneira que o movimento que é através das grandezas lineares. Temos então a posição angular, né, que é descrita através de ângulos. Então, em relação ao centro, esse ângulo será o ângulo inicial, e esse aqui será o ângulo final 1, e esse ângulo final 2. Então, a gente pode dizer que nossa variação, por exemplo, do deslocamento da posição angular, deslocamento angular no caso, vai ser o ângulo final menos o ângulo inicial. Da mesma maneira eu posso fazer isso com a segunda, o ângulo final menos o ângulo inicial. Então aqui a gente pode fazer várias análises de movimento. E a gente pode até escrever a final menos o inicial, se a gente quiser analisar o movimento como um todo. Temos também a velocidade angular, que ela é outra grandeza que, da mesma maneira que a velocidade linear, ela também é a razão da posição angular pela variação do tempo. Ela é escrita com a letra grega ômega, enquanto que a posição angular geralmente é escrita da maneira em letra grega θ ou a letra grega φ. Eu uso a θ, mas há literaturas que trazem a φ. Então a velocidade angular, ela é escrita da maneira
como a razão entre a variação da posição angular sobre a variação de tempo. E tudo isso em função do tempo também. Temos a posição angular final menos a posição angular inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. E as unidades de medida, fazendo essa análise, né, vai ser o radiano, ou rad, né, como é escrito. Consequentemente, a unidade de medida da nossa velocidade angular é o radiano por segundo. A aceleração angular também existe, mas em movimento que a velocidade varia, que não é o nosso caso. A velocidade angular, ela geralmente tem dois sentidos só, que é o horário, que é o sentido em que o relógio anda, né, o sentido horário, ou o sentido anti-horário. Eu vou até escrever ele em outra cor, azul, que é o sentido oposto ao sentido do relógio, anti-horário. Porque é um círculo, gente. Só existem dois caminhos possíveis para se percorrer. O último ponto a ser tocado é a da ideia de frequência e período. A frequência ela é escrita através da letra F e é a razão entre a quantidade de vezes que o fenômeno se repete. Dividido pelo tempo, ela é uma razão pelo tempo ou período. Ela é escrita nesse formato aqui, F igual a N sobre T. Geralmente no movimento circular a gente considera N como voltas e T em segundos. A unidade vai ser o Hertz, que é uma volta para um segundo. Mas geralmente você também vai encontrar o RPM, que é rotações por minuto, ou voltas por minuto, que, para simplificar, né, a ideia, rotação é uma volta, então RPM, rotações por minutos, ou seja, uma volta, número de rotações dividido pelo minuto, ou seja, então você vai ter N rotações dividido pelo minuto. Significa que teu corpo deu, por exemplo, 20 rotações em um minuto, e você tem que transformar isso em segundos, porque é a regra do SI. Consequentemente, 1 minuto, né, é igual a 60 segundos. Então, para transformar de RPM, rotações por minuto, para Hertz, que é rotações por segundo, você vai fazer a divisão por 60. Então, o Hertz, consequentemente, é N rotações dividido para 60. Já o período, ele vai ser o inverso da frequência, ou seja, se a frequência é isso, o período vai ser a implicação da multiplicação cruzada. Geralmente a gente vai considerar, em ambos os casos, uma volta para cada. Então você vai ter isso aqui. Essa é a sua frequência. E esse é o seu período, e essa é a sua frequência. Se você quiser ir um pouquinho além, né, para você poder lembrar disso, você pode escrever ainda assim, nesse formato aqui, que o período é a frequência elevada a menos 1 e a frequência é o período elevado a menos 1. Mas eu não indico, gente. Eu acho mais interessante escrever na forma de fração, até para compreensão mesmo. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre movimento circular uniforme.
Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né? E que eu tenha ajudado vocês, né? Nesse conteúdo. Desde então eu agradeço e não esqueçam de curtir e compartilhar e comentar. E também de assistir a nossa playlist de Física Básica também, que está cheio de vídeos e conteúdos muito bons que nós do Grupo PET preparamos com muito amor e carinho para vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite.